Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula de revisão, a nossa aula número 1. Estamos conversando acerca da aplicação. O critério que nós estamos estudando, nós já estudamos o critério bifásico, nós estamos estudando o critério trifásico, de pena. Por favor, que todos os alunos desabilitem o áudio, né? Porque nós estamos gravando a nossa aula e depois será disponibilizado o link para todos. Ótimo, muito obrigada. Falando acerca da temática aplicação da pena, em especial a aplicação da pena privativa de liberdade, nós estamos conversando acerca de quais são os critérios para aplicação. Aqui, de forma específica, para qual o critério de aplicação da lei, da pena, na verdade, é pena privativa de liberdade. O critério é o critério trifásico. É um critério que ele é dividido em 3 fases. Primeira fase, e a terceira, né? Na primeira fase, o nome da pena estipulada pelo juiz aqui, na primeira fase, base. Então, para que a pena base ela seja, na verdade, aplicada, dosada, né? Porque nós estamos conversando acerca da dosimetria da pena, é necessário levar em consideração circunstâncias. Para levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas onde? No artigo 59 do Código Penal. Essas circunstâncias judiciais, elas também são chamadas circunstâncias nominadas. Por quê? São justamente porque elas não são nem circunstâncias agravantes nem atenuantes e nem circunstâncias de causa de aumento de pena ou causa de diminuição de pena. Então, os tribunais chamam as circunstâncias judiciais, né, de circunstâncias inominadas, justamente porque fica a critério do juiz na hora da aplicação da pena, levar em consideração antecedentes, culpabilidade, né? Conforme nós já conversamos. Porque as decisões, de acordo com o artigo 93, previsto na Constituição Federal, todas as decisões do juiz precisam ser fundamentadas. Então, aqui, essas circunstâncias judiciais, ou seja, circunstâncias inominadas, né? São essas circunstâncias que são avaliadas, que estão aonde? Previstas no artigo 59 do Código Penal. E fica a critério do juiz, né? Verificar essas circunstâncias. Agora, com relação à fundamentação, ainda falando de primeira fase, aqui na aplicação da pena privativa de liberdade, a fundamentação é importante registrar que, caso
seja fundamentada caso a aplicação da pena não seja fundamentada, ou ainda, caso não haja observância de quê? Observância de que há uma ordem, pessoal. As circunstâncias judiciais, ou chamadas e conhecidas como circunstâncias denominadas. Segunda fase, nós estamos diante das agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de diminuição, aumento de pena. Então, essas fases aqui, todas essas fases, precisam, na verdade, ser analisadas de forma separada. Caso a aplicação da pena não seja fundamentada ou ainda não haja observância da sequência e separação fase por fase, o que vai acontecer com essa sentença? A sentença, ela será declarada nula. Então, num caso concreto, o juiz, ele não pode pular uma fase para outra. Então, num determinado causídico, um determinado criminoso pratica um certo crime e os autos são remetidos, né, passam por um devido processo legal e na hora ali da aplicação da pena, o que deve ser levado em consideração? Peraí, eu enquanto juíza, fica ao meu critério. Primeiro eu vou querer começar pelas causas de diminuição e de aumento. Depois eu vou falar das agravantes e atenuantes. Eu vou inverter essa ordem. E depois eu vou chegar no artigo 59. Eu vou inverter. E aí eu te pergunto, isso pode? Claro que não, pessoal. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer por quê? Por conta de previsão legal, por conta de norma, por conta de ordem. Então, caso haja, eu vou querer analisar enquanto juiz somente a primeira fase e a terceira, eu vou pular, não vou nem falar na sentença da segunda fase. Não tem mesmo, então não vou falar. Eu digo para vocês que se caso, na prática, houver a incidência de um causídico dessa forma, de uma sentença nesse sentido, ela será declarada nula. Nula por quê? Nula por violar o princípio da individualização da pena. Por quê? Porque numa sentença, o juiz ele deve seguir a fase prevista no Código Penal. Então, seria dizer da seguinte forma: levando em consideração as circunstâncias tais e tais, explica as circunstâncias. A pena base será, coloca a pena base. Seguindo a aplicação da pena, a segunda fase, não há incidência de agravantes nem de atenuantes no referido caso. Então, desta forma, passo a analisar a terceira fase e evidencio que não há, neste caso, causas de diminuição e aumento de pena. Então, vocês perceberam que quando eu estou aqui narrando a sequência dessa sentença penal de aplicação da pena, eu falei da primeira fase,
Eu preciso falar quais as circunstâncias judiciais que são desfavoráveis ao réu, ou se há alguma favorável ali. Eu preciso, da primeira fase, eu preciso de forma separada e sequencial, eu preciso passar pela segunda fase enquanto juíza. Eu preciso explicar se há, num determinado causídico, causas que agravam a pena do condenado. Se há causas que vão atenuar, de acordo com o Código Penal. E, por fim, eu preciso explicar se há ou não, quais são, e fundamentar em todas essas situações. Porque a não observância dessa sequência, dessa separação da fase, há uma nulidade na sentença. Essa sentença pode vir a ser declarada nula em função de violação do princípio da individualização da pena. As penas, elas devem ser individualizadas, tá? Agora, vamos analisar continuar, verdade? Análise destas fases. A observação que eu gostaria de fazer aqui. Então, justamente o seguinte sentido. A lei define juiz aplicar segunda observação. A primeira fase da simetria, o que? Analisando a pena base, essa pena não pode o quê? Ela não pode ser inferior à pena mínima, que está lá prevista no Código Penal, de acordo com o tipo penal respectivo. E ela também não pode ultrapassar a pena máxima, tá? Então, em um determinado tipo penal, digamos que a pena mínima é 1 ano e a pena máxima é 4 anos. Então, o juiz, quando ele for aplicar, quando ele for dosar a pena, ele deve observar o quê? Que para a fixação da pena base, ele não pode deixar abaixo da pena mínima e ele também não pode elevar acima da pena máxima, tá? Então, lembra que eu sempre falo com vocês aí da teoria das margens? Mais uma vez, a gente se lembra dela, né? O juiz, na verdade, ele navega, né? Ele pode muito bem se basear nesses pontos, ponto mínimo e ponto máximo. Então, em um tipo penal em que a pena é de 1 a 4 anos, aquela que está lá, a pena abstrata prevista no Código Penal, do respectivo tipo penal, nós precisamos verificar o quê? Que aqui, na pena base, ela não pode ficar abaixo do mínimo e nem acima do máximo, tá? Tem que haver aí, na verdade, independentemente aí das circunstâncias que serão averiguadas dentro do causídico, por exemplo, foi verificado
que entre essas penas, nesse determinado crime, em que a pena vai de 1 a 4 anos, foi verificado 3 circunstâncias que são desfavoráveis para o réu, por exemplo, a título de exemplo. Então, isso vai levar em consideração, o juiz ele deverá observar o quê? Ele não vai poder colocar lá no máximo, tá? Ele vai ter que ver o quê? São 8 circunstâncias. Lembra do artigo 59? São 8 circunstâncias. Então, dessas 8, nessa sentença específica, desse exemplo que eu estou dando, apenas 3 são desfavoráveis. Então, essa pena, ela não deverá aqui, na pena base, sequer chegar ao meio dessa linha do tempo, entre 1 a 4 anos. Por quê, professora? Porque justamente nós temos como embasamento no seguinte sentido, e se chegar, gente, num ponto máximo, a defesa, ela pode muito bem recorrer e dizer o seguinte, olha, são 8 circunstâncias, das 8 apenas 3. Se fosse todas as 8, mesmo assim, ele ia estar ali bem próximo dessa máxima, mas ele sequer tem 4 circunstâncias desfavoráveis. Então, a pena, na verdade, a pena base, ela deve ficar o quê? Mais próxima da mínima e não da máxima. Então, no exemplo que eu estou dando, essa pena nessas circunstâncias, nessas 3 circunstâncias judiciais que são favoráveis, essa pena ela deve ficar ali, ó, mais próxima do 1, que é a pena mínima, do que mais próxima da pena máxima, que é 4 anos. Entendido? Ótimo. Conversando a respeito. Nós tivemos corpus 6, número 92, 322, STF, (492) diz a respeito da cultura da pena mínima, extraído, né, do acórdão aí, nesse habeas corpus número 92.322 do Supremo, né? E nós tivemos aí esse informativo 492. O que significa essa cultura da pena mínima, aqui falando de pena base? Seria justamente pena estipulada mínima. E isso os juízes fundamentavam as suas decisões, porque eles falavam, olha, nesse caso aqui eu verifiquei que não tem nenhum tipo de causa agravante nem atenuante, nenhuma circunstância judicial, nada. Então, eu vou estipular na pena mínima, porque aí eu não preciso fundamentar as minhas decisões. Essa é a famosa cultura da pena mínima. E aí, nós temos o Ministério Público que, na verdade, ele rechaça essa conduta, essa cultura da pena mínima, no sentido de não concordância, porque o artigo 93 da Constituição Federal,
ele não prevê que algumas decisões devem ser fundamentadas, mas ele prevê que todas as decisões devem ser fundamentadas. Então, vamos anotar. Todas as decisões devem ser fundamentadas. Então, essa cultura da pena mínima, ela é rechaçada, tá? Ela é mal vista pelo Ministério Público. Já finalizando, eu trouxe para vocês também uma observação. Se caso nós estivermos diante de uma sentença em que essa dosimetria ela não é justa, né? Então, em grau de recurso, os tribunais podem redimensionar a pena. Aqui eu trouxe o habeas corpus para vocês, habeas corpus número 103, 170, informativo 619, informativo 619. Então, por esse informativo, nós percebemos que é de competências mais em grau de recurso redimensionar a pena. Como assim, professora, redimensionar a pena? Redimensionar a pena no sentido de não está justo. Então, essa pena ela deve ser novamente dosada, sendo pautada na justiça, sendo pautada em critérios justos, tá? E ótimo. É isso, né? São as principais observações que eu trago para vocês aqui hoje com relação ao tema aplicação da pena, né? Lembrando, mais uma vez, que nós temos um critério bifásico na pena de multa e nós temos um critério trifásico aqui, quando nós falamos a respeito da dosimetria da pena. E precisamos muito ter em mente uma dosimetria que se pauta na justiça, que se pauta em circunstâncias que realmente não venham a, na verdade, que não venham a se transpor como injustiça, né? Nós temos visto de uma forma bem ampla a divulgação, inclusive hoje foi feita a veiculação dessa notícia, de uma notícia em que uma juíza, tá? ela teve, né? Ela se pautou me parece que por 3 vezes na sua sentença em dizer, né, em aumentar a pena do réu. Essa foi uma notícia que foi, né, emitida, veiculada pela mídia nesse dia. E ela se pautou num aumento, me parece que de 7 meses, justamente que em função da raça, né? É claro que eu estou falando de uma notícia que vai ser averiguada, né?
uma notícia, na verdade, que está sendo investigada. Mas por que eu trouxe hoje para a nossa aula, para a finalização da nossa aula? Justamente porque jamais nós precisamos ter em mente, né, que uma sentença jamais se espera, né, de um magistrado, de uma sentença, em se falando aqui de dosimetria, que uma pena seja aumentada em função de uma raça, né, ou de outra questão, né, uma questão social, enfim. Por quê? Porque se espera uma justiça, né, com equidade e, claro, pautada nos nossos direitos, né, enquanto cidadãos. Espero que todos tenham entendido o assunto e bons estudos. Até o nosso próximo encontro.